A partir de agora, Espaço da Diferença. Programa institucional, terapia alternativa. Temas: dialogando. Informes. Você pode. Boca Livre. Apresentação: Wagner Leite. Coordenação: Centro de Convivência e Cultura, Trilhos do Engenho. Muito boa tarde, amigos internautas do site Revolução das Plataformas Digitais. Esse é mais um Espaço da Diferença hoje, online pelas plataformas digitais e pelo site da Rádio Revolução. E eu vou agora chamar o nosso amigo Alan Ribeiro para dar seu cordial boa tarde, para nós darmos o nosso início de Espaço da Diferença. É com você, Alan Ribeiro. Muito boa tarde, ouvintes e internautas. Fiquem ligados, porque nesses próximos minutos você terá uma boa dose de entretenimento e informação na medida certa. Fique com a gente, você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para assistir o programa Espaço da Diferença, que está começando agora. Fique com a gente e fique com a rádio que é louca por você. Nesses próximos minutos. Wagner Leite, hoje o programa tá sensacional, é isso? E tô contigo e não abro. É isso aí, Alan. Como sempre, então vamos aos nossos informes de hoje. Informes, se ligue. Bom, vamos agora com a Alessandra para dar os seus informes de hoje. Alessandra, com você. As festas juninas estão sendo realizadas de diversas formas, desde as celebrações feitas em casa até as chamadas de vídeo. Bom, vamos agora no próximo informe. Wellington. Boa tarde aos No Limite, enfraquece, perde ibope e público. Quando estreou em julho de 2000, o programa marcava assombrosos 71,3% de share, ou seja, 71,3% das TVs ligadas na Grande São Paulo sintonizava o programa, então, apresentado por Zeca Camargo. A primeira temporada fechou com média de índice digno de qualquer novela das 21h30. 21 anos depois, a realidade é outra. O No Limite está marcando 38,5% de share e 21,4 pontos de ibope. Ainda é um resultado bastante expressivo, mas cabe lembrar que a atual versão está indo ao ar às terças-feiras. O atual apresentador de No Limite é o André Marques. Boninho falou que No Limite fica no ar até julho, e as provas e as transmissões estão sendo transmitidas no Ceará. Esse foi meu informe. Bom, muito obrigado, Wellington. Bom, vamos agora com a Rafaela. Boa tarde a todas e todos. Campeonato Carioca 2021. Na Taça Rio, quem ganhou foi o Vasco, nos pênaltis. E o campeão do Campeonato Carioca foi o Flamengo. Agora vamos ao Brasileirão Série A, que vai começar dia 29 de maio. Primeira rodada, 29 de maio, sábado, 19 horas, Cuiabá e Juventude. 20 horas, Bahia e Santos. 21 horas, São Paulo e Fluminense. 30 de maio, domingo, 11 horas, Atlético Mineiro e Fortaleza. 16 horas, Flamengo e Palmeiras, Ceará e Grêmio. 18h15, Corinthians e Atlético Goianiense. Trilhando na Rede 2. Trilhando na Rede 2, sexta-feira, agora dia 21 de maio, teve um episódio especial sobre a luta antimanicomial. E agora vamos falar com o Alan Ribeiro sobre a participação dele no Trilhando na Rede 2. Muito obrigado, Rafaela da Costa, muito obrigado. Bom, eu quero dizer a vocês sobre o Trilhando na Rede 2, que foi na última sexta-feira, dia 21 de maio, que é um Trilhando na Rede especialíssimo, falando sobre a luta antimanicomial. E o que eu quero compartilhar com vocês é que eu fiz questão, né, de homenagear o bairro do Meia, de fazer um passeio virtual, né, falando sobre o bairro do Meia, sobre os pontos mais importantes, né, do bairro do Meia. E assim, o que fica marcado, né,
que fica marcado assim na história do Trilhando na Rede 2. A sensação, né, depois, 2 meses depois, eu nunca imaginei que ia fazer mais uma vez a segunda temporada do Trilhando na Rede, eu apresentar a segunda temporada do Trilhando na Rede. Eu fico muito feliz. Olha, eu quero agradecer também a todos, né, agradecer a todos que assistiram o Trilhando na Rede 2 e dizer que foi uma maravilha imensa, né? Mais uma vez, estou muito emocionado, mais uma vez, estou muito surpreendido e eu fico muito feliz por fazer mais uma edição Trilhando na Rede 2. Eu quero agradecer a todos que assistiram, que se dispuseram do seu tempo, né, para poder assistir a apresentação do Trilhando 2. E eu gostaria de passar para Alessandra, que vai dar continuidade, vai falar sobre a sua experiência no Trilhando na Rede 2. É com você, Alessandra. No Trilhando na Rede 2, eu falei sobre Eunice da Silveira, Ponto de Cultura Loucura Suburbana, Espaço Travessias, Museu do Inconsciente, o Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Até a próxima, pessoal. Eu fiquei muito feliz. Tá, vamos agora com o Thiago. Olá, ouvinte da Rádio Revolução. Muito bom dia. Passando aqui para lembrá-los que na semana passada houve mais um Trilhando na Rede especial em homenagem ao mês da luta antimanicomial. E desta vez circulamos pelo bairro do Engenho de Dentro e pelo Meia, pelos pontos turísticos, pelos centros culturais. Entramos no NIS e conhecemos os dispositivos de arte e cultura. Depois seguimos trilhando em direção ao Meia, pela rua Dias da Cruz, mostrando o shopping do Meia, Imperato, entre outros dispositivos culturais. Então não percam, acompanhem a programação do Trilhos do Engenho e participem de mais um encontro do Trilhando na Rede. Um grande abraço. Eu agora vou falar sobre a programação dos dispositivos do Instituto Municipal Eunice da Silveira, né, uma programação especial falando sobre a luta antimanicomial. Nós tivemos aí, né, nos últimos dias, nós tivemos aí o lançamento da exposição A Liberdade Terapêutica na Alerj. Tivemos também o programa Rádio Cafuné, com a participação do Loucura Suburbana, né? Também a arte contra o manicômio. No mesmo dia também teve o Café com Loucura, a galera do Loucura Suburbana também fez esse evento, né? O Museu Bispo do Rosário também fez o evento da live. Teve também o Trilhando na Rede, como já foi anunciado, né, no programa. Teve também o Entre Nós, né? Que também o Entre Mundos de Teatro, o Loucura Suburbana participando, né? Teve a aula musical, né? Com o projeto do Cura, em parceria com a Uniswan. No dia seguinte teve a aula musical. E essa semana ocorreu também um ciclo de debates no Facebook do Instituto Municipal Eunice da Silveira. Teve também a roda de conversa. Teve também a live Encantar, falando sobre, e teve o lançamento do livro que é muito importante, que diz Como Aprendi a Lidar com a Depressão. Agora na sexta-feira, né, agora teve a exposição virtual às 14 horas, com retratos de convivência. O Live Encantarte foi no Facebook do Loucura Suburbano. Quem quiser assistir aí a todos os eventos, é só ir nessa página do Loucura. A exposição virtual teve no Facebook do Instituto Municipal Eunice da Silveira, né? E amanhã às 4 da tarde, no sábado às 16 horas, tem o Café com Loucura, com a exibição do filme Bonecos do Germano, de Vitor Magret. Tem no Facebook do Loucura Suburbana também. Então, se você quiser saber sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que irá acontecer, sobre a programação da luta antimanicomial, é só ir nas páginas, nas plataformas digitais, dispositivos do Instituto Municipal Eunice da Silveira, Museu Bispo do Rosário, Loucura Suburbana, do Trilhos do Engenho, Entre Mundos de Teatro, enfim. Só consultar toda a programação do Instituto Municipal Eunice da Silveira. A luta não para e você também está convidado a se engajar junto com a gente nessa batalha. Tô contigo no Aula, isso mesmo. Vamos agora com você, Wellington. Olá, internautas! Agora eu vou falar meu informe sobre empreendedoras do Rio de Janeiro se reinventam para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia. Segundo dados da Sebrae do Rio de Janeiro, 741 mil pequenas empresas são administradas por mulheres. Elas correspondem a 36% dos empreendedores do Estado.
As empreendedoras do Rio de Janeiro precisaram se reinventar para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. No começo, Bianca Ramos fazia bolos apenas para a família e amigos. Ela então teve uma ideia, montou uma empresa que era apenas um sonho. Aos poucos, outras pessoas começaram a conhecer os doces. De fato, insustentável produzir tantos bolos dentro do meu apartamento. Eu montei uma pequena cozinha industrial. Foi um sucesso. Em pouquíssimo tempo eu estava fornecendo para redes de cafetaria, hospitais, shopping, escolas e muitos outros lugares. Os pedidos aumentaram e na pandemia começou o serviço de delivery. A empresa não para de crescer. Em 2019 eu tive mais uma expansão do meu negócio. Em 2020 também fui surpreendido com a pandemia, mas nós empreendedoras somos persistentes. As mulheres que querem ter seu próprio negócio têm que enfrentar desafios, entre eles a carga horária dedicada à empresa. Dados do Sebrae indicam que as mulheres gastam por semana 10,4 horas a mais com atividades domésticas, com seus filhos, com seus pais, com suas comunidades e com os homens. Isso faz com que elas estejam menos tempo à frente dos seus negócios e com isso elas têm seu faturamento diminuído, explicou a coordenadora da comunidade do Sebrae, Carla Panizetti. Infelizmente, por conta da pandemia, em 2020, perdemos 1,3 milhões de mulheres à frente de seus negócios. Então, a crise impõe os negócios liderados por homens e por mulheres. Mas esse impacto é muito maior para os empreendedores, afirmou a Carla. E foi na crise que elas fizeram da criatividade um diferencial. Elas tentaram inovar nos seus negócios para dar conta da crise. Também foi responsabilidade das mulheres uma maior participação nas redes sociais para a venda de seus produtos ou serviços. Se tem uma qualidade feminina que faz toda a diferença na hora de criar ou administrar uma empresa, é a capacidade de criar estratégias com tecnologia muito boa, vontade, e a empreendedora de alimentação vegana, vegetariana, Lúcia Jarola, aumentou e durante a pandemia. Nós temos um aplicativo na internet e mandávamos mensagens pelo WhatsApp para as pessoas fazerem seus pedidos. Ela enviava e nós entregávamos. Então foi muito importante esse contato tecnológico. Meus clientes começaram a comprar cada vez mais. Esse amor que temos pelo que fazemos faz toda a diferença, fala a Lúcia. Esse foi meu informe, ouvinte. Bom, muito obrigado, Wellington. Bom, vamos agora para outro informe, falando sobre os 2 anos sem Gabriel Diniz. Gabriel Diniz foi aquele que fez um grande sucesso com a música Jennifer. Gabriel Diniz é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e na adolescência se mudou com a família para João Pessoa, onde foi criado. GD, como é conhecido, iniciou sua carreira como músico, cantando em algumas festas na Universidade Federal de Campo Grande, onde estudava engenharia técnica. Reuniu-se com amigos da escola e criou uma banda de garagem, se tornando a associação entre a juventude da cidade. Foram os primeiros passos da caminhada do cantor, que a partir daí foi visto pelos empresários locais de música e foi convidado para ser uma banda fato comercial. Aos 19 anos se consolidou na cena nordestina como uma banda forró na farra, né? E também foi responsável por gerir as carreiras de Wesley Safadão, Luan Santana, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros artistas. Sucesso marcado com a sua voz foi O Show Terminou. A banda Forró na Farra, comandada pelo Playboyzão, como era conhecido na época, deu início às atividades em 11 de março de 2011 na casa de show Cepam, a qual teve um pequeno registro de vídeo. Em 2000, após realizar uma apresentação na cidade de Feira de Santana, em 2019, na Bahia, Gabriel seguiu em destino a Maceió, Alagoas, para se encontrar com os pais e comemorar o aniversário da namorada, até então, que coincidiu
coincidentemente completava 25 anos. O monomotor, entretanto, caiu em instância no sul de Sergipe, assim causando a morte tanto de GD, como era conhecido, do piloto Abraão Farias e do copiloto Linaldo Xavier Rodrigues. Médicos do Instituto Médico Legal confirmaram que o impacto da queda foi responsável pela morte das vítimas. Então, assim, ele fez muito sucesso, né, com a música Jennifer, como também os outros sucessos. E, com certeza, as canções do cantor Gabriel Diniz ficam marcadas, depois de sua morte, na memória e coração de todo o povo brasileiro. E ele recebe as homenagens, nesse momento, de toda a equipe do programa Espaço da Diferença. Bom, dando continuidade ao nosso programa de hoje, a gente agora vai pro Você Pode. Você Pode! E no Você Pode de hoje nós temos um quadro especial, pra lá especial, né, Salan? Com toda certeza, o Momento do Ouvinte, que é o momento na qual o ouvinte vai se ouvir e participar do programa Espaço da Diferença. Então, a partir de hoje, aqui no programa Espaço da Diferença, nós abrimos espaço para os ouvintes e internautas que quiserem participar do programa Espaço da Diferença. Lembrando que os áudios podem ser mandados de no máximo 2 minutos, e você pode então expressar qualquer coisa. Você pode deixar sua expressão, qualquer coisa que você queira falar, qualquer coisa que o ouvinte queira dizer, é só enviar para a equipe do programa, e nós vamos receber o seu áudio, e nós vamos ter o prazer imenso de poder levar seu áudio então para esse quadro, o Você Pode. Solta a vinheta. Momento do ouvinte. O ouvinte se ouve e participa do programa Espaço da Diferença. Vamos agora para o primeiro áudio da irmã da Rafaela. Peço para Deus que possa visitar os enfermos, os que estão no hospital, estão doentes por causa desse vírus, que Deus possa visitá-lo, dando cura, e possa haver mais rápido uma solução para o nosso país, para o nosso Brasil, para o mundo, sobre essa doença, que possa haver uma cura. Mas o remédio é a gente estar sempre em oração, as pessoas possam estar orando, crendo, confiando, tendo fé, porque vai passar. Sabemos que os dias são maus, muitas coisas acontecendo. A Bíblia, vem dizendo que ia chegar o fim dos tempos, a palavra de Deus se cumprindo na face da terra. Muita gente despercebido, que estão passando por dificuldades, passando por problemas de todas as áreas, problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas de falta de alimento, que a gente possa ser um povo mais unido, tá em oração pelo nosso Brasil, pela nossa nação, e que os governadores, presidentes, prefeitos venham fazer mais algo pela humanidade, pelo mundo. Vamos agora para o próximo áudio. O pai da Alessandra. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das 3 cores que traduzem tradição. Tem o áudio da coordenadora do Trilhos, Dona Lúcia Andrade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Revolução. Eu gostaria de ler aqui para vocês uma poesia de Manuel de Barros, do livro Memórias Inventadas, a Segunda Infância. E o tema é sobre importância. Um fotógrafo artista me disse outra vez: veja que um pingo de sol no couro de um lagarto é para nós mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar. Falou mais, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Assim, um passarinho nas mãos de uma criança é mais importante para ela do que a Cordilheira dos Andes, que um osso é mais importante para o cachorro do que uma pedra de diamante. E por aí vai, gente. E pra gente, o mais importante é a amizade, é a convivência. Então fiquem bem, cuidem-se, e em breve, dentro do possível, estaremos de volta. Um beijo grande. O último áudio é da Verônica, ela que é do Museu de Imagens do Inconsciente. Vamos ouvir. Eu sou Verônica do museu e tem uma coisa importante para dizer.
que está acontecendo em volta da gente. A natureza, ela tem que respeitar a natureza e os índios. Ela está sendo maltratada. Se nós perdermos a natureza, vai acabar, a gente vai ficar seco igual Marte. Bom, então vamos agora, dando a continuidade ao nosso programa de hoje, vamos ao nosso Dialogando de hoje. Dialogando! Na live do programa Espaço da Diferença, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Dá mais um Espaço da Diferença, hoje ao vivo. Obrigada. Né? E lembrando esse programa de hoje, bom, a primeira pergunta... Como tudo começou a luta antimanicomial? Como você lida com a pandemia nesse momento que estamos na luta antimanicomial? Bom, então, vou tentar responder mais ou menos assim, me apresentando primeiro. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, foi feito através da Fabiane, mas agradecer principalmente a todas as pessoas envolvidas na construção desse espaço, que eu não conhecia. Já ouvi falar algumas vezes, mas é a primeira vez que eu estou fazendo um contato mais direto. Eu cheguei a estagiar, fiz um estágio na minha formação como psicóloga no CAPES Clarice Lispector e também no EAT, então tive uma vivência junto do Centro de Convivência e queria frisar, primeiramente, a grande importância e valor de espaços como esse e esse trabalho, Então, fico mesmo muito feliz de poder estar aqui e, bom, assim, a minha leitura, da luta antimanicomial é uma luta de militante enquanto trabalhadora, é uma leitura específica, Eu acho que é importante a gente sempre trazer isso, que a vivência dessa militância o que nos move dentro dela tem uma causa geral, mas são vivências muito específicas e diferentes, Então, o meu olhar é um olhar de quem conheceu a luta antimanicomial na formação, como estudante de psicologia. Eu era aluna bolsista da PUC-Rio, uma universidade considerada como uma universidade de excelência, uma universidade também muito, muito elitizada. E eu, como aluna bolsista, eu me via também, às vezes, em algumas diferenças dessa realidade tão marcada pela classe. De alguma forma, eu comecei a buscar fazer um movimento de compreender o que seriam os movimentos sociais, o que seriam as causas de militância, dos direitos humanos. E, através do meu contato com a psicologia, eu cheguei na luta antimanicomial, um convite de colegas para ir no ato do 18 de maio. Foi no meu primeiro ano de graduação. Então, no ano de 2014, foi um ato que teve na Lapa. E, para mim, foi já uma surpresa muito grande de observar a quebra desse paradigma da loucura, Que até então, antes, eu como uma adolescente, naquele momento, eu não tinha muito contato e, de alguma forma, como a loucura ela é apresentada na sociedade. Hoje eu já acredito que tem uma mudança um pouco maior, mas ainda com muitas problemáticas, mas lá, alguns anos atrás, nem tantos anos atrás ainda, se tinha um estigma muito grande de que a loucura, ela precisa estar presa dentro dos hospitais, que falar de saúde mental é falar necessariamente de psiquiatria, é necessariamente falar de medicina, falar de diagnósticos e falar de internações, E com esse histórico aí das longas internações e das práticas manicomiais, de enclausuramento e uma alta frequência de medicações, além dos maus tratos que existiam. Eu tento trazer a figura da vivência, da luta antimanicomial, da atenção psicossocial, num lugar da liberdade. Eu acho que essa é a intenção. Mas a gente não pode deixar de considerar de que existiram práticas desumanas durante muito tempo, e que ainda, infelizmente, existem. O lema da luta antimanicomial é pelo fim dos manicômios, e quando a gente diz manicômios, são também os manicômios físicos, que ainda existem. Então a gente reafirma, que
que todo manicômio cairá, ainda existem hospitais que imperam, né, uma lógica de invasão sobre a vida das pessoas, uma lógica de exclusão do acesso à cidade, o acesso ao trabalho, o acesso à cultura, por uma determinada questão que se tenha, psíquica e emocional, ou até mesmo um transtorno, mas o que a gente vê é que isso que se entende como loucura de uma maneira geral, socialmente, muitas vezes é um sofrimento de vida, né? Que vai se sobrepondo ao longo dos anos, ao longo das vivências e violências praticadas por um sistema. Então, quando a gente levanta a nossa bandeira enquanto militantes pelo fim do manicômio, a gente levanta uma bandeira de mudança de entendimento sobre a vida também, né? Sobretudo, uma mudança de quais são os princípios sobre a vida. É um princípio de produção e produtividade, né? Que a gente precisa necessariamente nascer, crescer, trabalhar, casar e morrer. E tudo que existe além disso. Então, a gente vê, por exemplo, num histórico, né, do nosso país, se a gente for fazer uma pesquisa, uma leitura, né, sobre quem foram as pessoas que estiveram internadas, quem foram as pessoas que, em sua maioria, morreram dentro dos manicômios, como continuam morrendo dentro de diversas instituições de encarceramento, né, como, por exemplo, as cadeias, né, os presídios, em sua maioria são pessoas que são, durante muito tempo foi lido como minoria, mas a gente já sabe que não é minoria porque é a maioria, mas são classes oprimidas, dentro de um sistema que se impera, que é a produtividade, né, um sistema econômico, um sistema de leitura social também, né, e qual é essa leitura, né, uma leitura de que determinada pessoa por determinada classe social e a cor da sua pele e o seu gênero e o seu modo de vida, ele impera sobre o outro, né? Uma lógica de competitividade. Então, eu não sei se eu respondi diretamente às perguntas, mas como eu vejo, né, a luta antimanicomial, ela surge de um movimento de trabalhadores, familiares e usuários da rede de saúde mental para denunciar práticas que não cabiam mais como um entendimento de cuidado, que não eram lidos mais como terapêutico, mas sim de controle social. E hoje a luta antimanicomial ela se sustenta através da militância de ideologia e prática, né? Uma discussão de ideologia que segue denunciando práticas que não estão de acordo com cuidado e liberdade, com práticas de opressão, em que a gente articula diversas pautas sociais, né? Pautas sobre direitos humanos, né? Direitos da mulher, direitos da pessoa negra, direitos das pessoas indígenas, assim como de todo o sujeito, né? A gente, hoje em dia, por exemplo, eu estava lendo sobre a pauta do capacitismo, né? Eu acho que essa é uma palavra que está circulando um pouco mais nova. Eu venho ouvindo isso mais agora. As pessoas que é justamente, né, a gente debater sobre o quanto o mundo, de uma maneira geral, ele não é acessível para pessoas que têm deficiências. Ele não é acessível para pessoas que têm deficiências auditivas, visuais, deficiências de locomoção, assim como deficiências neurológicas mesmo, né? Isso não pode ser um tabu. A gente falar que existem pessoas com condições específicas, isso não pode ser um sinônimo de fragilidade ou uma vergonha, né? Vergonha é você tratar uma pessoa diferente ou ela ter menos direito pelo que ela é. E aí, como que se a gente pensa, qual é o sentido da sociedade, né? Qual é o sentido da gente viver em coletivo se a gente está oprimindo o outro, né? Se a gente não está dando oportunidade para qualquer pessoa, independente da realidade que ela venha, que ela tenha direito à vida. Então é isso. Se tiver mais uma pergunta, se vocês quiserem falar mais alguma coisa também, tá desligado o seu microfone, Wagner. A Ana Cláudia tem uma pergunta, Ana Cláudia. Você tem uma pergunta para ela? Tenho sim.
Wagner. Boa tarde, Maria Clara. Eu queria, primeiro assim, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né, o Espaço da Diferença. E há pouco tempo, né, eu entrei nessa área, comecei a estudar sobre essa área, e eu vejo que já se passaram 20 anos, né, da lei promulgada da reforma psiquiátrica, né, esse ano. Você acha que essa lei conseguiu ser implementada? Caso não, o que você acha que está faltando, né, para a gente conseguir implementar essa lei? Bom, então, eu acho que a Lei 10.216, na sua essência, ela realmente conseguiu ser implementada. Primeiro porque ela é um projeto de lei que tramita há 30 anos, né, que existe há 30 anos, então ela tramitou por mais ou menos 10 anos até que ela seja aprovada. E no meio desse percurso houveram uma série de disputas políticas, né? É um movimento que já deixa eu pensar a melhor palavra, mas afrouxando um pouco a radicalidade que ela tinha, né? Porque no seu projeto inicial, de fato, se entendia o fim de todos os hospitais psiquiátricos. Isso não aconteceu. Eu não sei como é que está aí no NISE agora, mas quando eu estava, ainda tinham muitas pessoas internadas dentro do NISE, né? E aí, o que eu posso entender como o que não foi implementado é essa política de base para sustentar a desinstitucionalização. Eu acho que, assim, essencialmente é isso, e que não é uma coisa simples. Afinal de contas, como é que a gente pratica, né, a reinserção social de pessoas que foram violentadas pelo Estado durante tantos anos? E agenciando, que eu acho que acaba sendo o maior foco, que é o cuidado em liberdade. Então, como é que essa rede começa a se criar e como é que ela se sustenta, né? E aí eu entendo, assim, eu falo com muita tranquilidade que eu acho que realmente hoje, né, a atenção psicossocial está no seu pior momento, eu diria, por um quantitativo muito menor de profissionais, por exemplo, e, consequentemente, um quantitativo muito menor de pessoas assistidas, de um trabalho que faz sentido, né? A gente pode ouvir pelo relato da Mônica, eu trabalhei com a Mônica, e não sei se ela vai lembrar de mim, né? Eu falando aqui, talvez se a gente se encontrasse pessoalmente ela fosse lembrar, mas assim como eu acredito que muitas pessoas têm esse entendimento de que um sentido, né, sobre uma convivência, sobre uma relação com a sua saúde. Então, eu acredito que realmente essa lei, né, ela é um marco histórico, ela deve ser protegida, porque ela sofre muitas ameaças, inclusive a gente teve perdas estruturais ao longo dos últimos anos, em que deixa de se investir na rede de atenção psicossocial e se investe mais no hospital, na compra de leitos, né, na construção de leitos, e aí eu acho que está assim, diretamente ligado com uma ideologia econômica, né? Eu acho que a gente não tem como não falar sobre a relação da política manicomial com o lucro sobre a vida, né? Assim como também uma desconcentração da efetividade das políticas do SUS para que se tenha maior liberdade de lucrar sobre a vida, né? E aí esse é um dos nossos lemas mais fortes, né? De que loucura não se prende e saúde não se vende. Então, eu acho que esse lema, ele traz uma essência muito importante sobre o que sustenta a luta antimanicomial, porque, na verdade, às vezes também a gente vai encontrar dentro de um discurso de pessoas que se relacionam com a saúde mental e flertam com essa pauta, um lugar muito assistencialista, né? De bonita, saúde mental, como gostamos, né? Assim, parece uma coisa que beira a caridade sobre uma pessoa que precisa de ajuda. Mas a gente está falando de direitos sobre a vida, direitos econômicos, né? De uma não venda de saúde literalmente das pessoas, né? Pessoas que se adoecem por tratamentos equivocados, enfim.
Bom, alguém. A pergunta agora sou eu, né? A que ponto a pandemia está prejudicando na saúde mental e no manicomial desse ano, que um ano de pandemia, né? Não sei quando essa pandemia vai durar até. Você acha que atrapalha na saúde mental dos pacientes, no geral? Acredito que sim, Wagner. Essa pergunta é muito importante, porque a gente está vivendo, né, uma pandemia que nunca na história do país se teve, e com tanto tempo de restrições, né, ou na verdade com tanto tempo de indicação de restrição, que não significa que a maioria das pessoas estejam tendo a capacidade de respeitar isso, como também a consciência e suportar em meio a tantas perdas que se tem. E eu acredito que para a atenção psicossocial em si, ela já você tem uma restrição de relação, ela em si, ela já é antagônica ao que a atenção psicossocial sustenta, né? Que é a relação com a cidade, é a relação com o território, é a relação com a vida, é a relação com as pessoas, é a relação com a padaria da esquina, o cinema, o teatro, e tudo isso está restrito, né? Então, por exemplo, eu sei que o Centro de Convivência tinha uma programação intensa de passeios pela cidade. E aí, isso não tem mais. E aí, eu acho que uma coisa que ficou muito clara para a maioria das pessoas é o quanto que com coisas bobas a gente vê o tamanho da desigualdade que se tem entre a vida de umas pessoas e outras. Por exemplo, eu imagino que para muitos usuários, né, muitas pessoas que fazem uso desse serviço, houve um movimento de se estruturar nessa nova lógica de relação que a gente tem aqui, que é pegar um computador, ligar um celular, entender quais são os aplicativos que a gente usa, como que a gente faz uma chamada de vídeo, que foi a forma como encontramos para a gente se comunicar, né? Pra gente fazer um evento, alguma coisa assim. Então, eu acho que essa restrição, ela limita muito. E, infelizmente, a gente está, sim, vivendo um governo que não tem compromisso com a vida, que parece, né, não ter compromisso com a vida, porque muitas pessoas já poderiam estar sendo vacinadas, ter sido vacinadas, e a gente encurtar esse tempo, né, de restrição que a gente está vivendo, e até mesmo ter um descanso maior nessa fala que você diz, né, de não sei até quando isso vai acontecer. Talvez com uma política de saúde mais compromissada com a vida, a gente teria sim uma previsão de quando as coisas elas iam melhorar um pouco, né? Porque eu acho que também é muito cruel a gente ficar culpabilizando a população, né? Eu acho que sim, cada um tem o seu compromisso individual e coletivo, mas essa falta de entendimento ou de compromisso com a vida, isso é reflexo de uma estrutura que não respeita a vida. Isso é reflexo de uma estrutura que tem um valor muito pequeno sobre a vida. E na minha formação, eu estou me especializando em saúde pública. Eu estou me formando sanitarista. E aí, o que o sanitarista pensa, né? Ele pensa as condições de saúde. Ele pensa o que causa saúde, o que não causa saúde. E se a gente for fazer um estudo, uma leitura, né? Uma análise dos impactos da saúde no Brasil, com outros países, por exemplo, ainda que o Brasil seja, sim, um modelo de assistência à saúde pública, porque é um país que conseguiu, sim, desenvolver um projeto de política muito potente, mas é sim um país que se mata e morre muito. As pessoas morrem muito, as pessoas adoecem muito, né? E adoecem por coisa pouca. O número de pessoas que morrem por fome, o número de pessoas que morrem por violências essas praticadas pelo Estado, ou violências essas que se fazem por uma falta de assistência básica,
da vida e que não precisava ser assim, sabe? Então eu acredito que sim, a pandemia ela influencia negativamente na assistência à saúde mental, apesar dessa necessidade de se reaver, de repensar, mas que infelizmente poderiam ter mais ferramentas disponíveis para a gente lidar. Eu acredito que, de uma maneira geral, ela impacta, mas ela não precisaria impactar tanto quanto ela está impactando. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para a nossa entrevistada. Essa campanha da luta antimanicomial, qual tem sido o nível, nos últimos anos, qual tem sido o nível de aceitação das pessoas mediante essa campanha da luta antimanicomial e o que tem acontecido e você acha que as pessoas, as pessoas que não, de que maneira as pessoas que ainda não têm conhecimento sobre a luta antimanicomial possam, de que maneira as pessoas possam abrir os olhos e ter curiosidades mediante essa campanha da luta antimanicomial? Então, Alan, eu acredito que, de uma maneira geral, as pessoas têm uma adesão, assim, para quem tem um interesse, né, pela saúde mental, de uma maneira geral, eu entendo que a luta antimanicomial é muito simpática, o movimento da luta antimanicomial é muito simpático, porque ele também fala sobre resistência artística, né, uma resistência poética, uma resistência alegre, né, musical, e que né, eu acho que é muito presente essa relação da música e, por exemplo, os blocos de carnaval, né, o próprio ato da luta antimanicomial, ele vem se construindo ao longo dos anos no Rio de Janeiro, com uma coisa muito estética também, né, e que a gente tenta não tirar de forma alguma a política, a discussão política, porque essencialmente é uma discussão política. Aí eu acho que nesse lugar ela já pode começar a afastar as pessoas. Quando a gente sai dessa estética convidativa, porque é uma estética que chama, alegre, e que as pessoas se encantam, ai, que lindo, que coisa bonita, porque realmente é um movimento muito lindo, muito bonito. Eu acredito que pela espontaneidade que ele acontece, mas quando a gente vai atravessando uma discussão mais profunda política e de escolhas que precisam ser feitas e mudanças que precisam ser feitas na nossa conduta, porque a gente é uma sociedade, então por isso que eu falo que eu falo de um lugar como profissional. A minha mudança de conduta, a minha articulação, ela tem um lugar específico também, né? A gente não pode se prender dentro disso, mas tem. Assim como quando a gente fala na discussão do racismo, por exemplo, né? Que dentro da luta antirracista tem o lugar da pessoa branca e tem o lugar da pessoa negra. Porque eu, como uma pessoa branca, eu não vou ficar falando do racismo que eu vivo. Eu não vivo racismo estruturalmente. Eu vou falar sobre o que eu não entendi, o que eu não aprendi da luta antirracista, né? Vou tentar me colocar num lugar de ouvir, de aprender coisas que eu não sei. Mas aí, voltando para a luta antimanicomial, que não foge dessa pauta, porque a luta antimanicomial, se ela não for antirracista, ela não vai acontecer. É mais ou menos nisso aí que eu acho que as coisas começam a ter um atrito maior e ter uma resistência maior sobre a luta antimanicomial e esse movimento que se faz, esse diálogo, porque nem todo mundo está disponível a dialogar e encontrar as nossas pautas, né? Então eu acho que, de uma forma geral, sim, tem uma certa resistência à adesão dessa pauta, quando ela vai se aprofundando mais, conforme ela vai mostrando a sua radicalidade também. Mas é isso, ela segue existindo. Acredito que cada dia mais popularizada, mas que isso também é um perigo. Então, porque muitas pessoas podem se apropriar dessa pauta sem ter o fundamento do que ela é. E aí, por isso que é importante a gente estar dialogando e entendendo a raiz dela, de onde ela vem, resgatar lá a Carta de Bauru, né? E como foram os eventos que instituíram, né, a linha que segue desse movimento. Não é uma coisa que aparece do
do nada, né? Ela tem uma linha ideológica que segue. Vamos então ao Boca Livre. Boca Livre! Boa tarde, galera. Aproveita que é de graça, hein? Bom, no Boca Livre de hoje... Sim, a primeira música é Nossa Senhora. A música foi sugerida pela Rafaela. Então vamos encerrar mais um Espaço da Diferença hoje. Quero agradecer a todos os nossos internautas. Um bom programa, um bom final de semana. Suas pedidas. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Essa foi mais uma edição do programa Espaço da Diferença, que volta na semana que vem, trazendo portal de entretenimento e informação na medida certa. Gente, bom final de semana. E fique em casa e muito boa tarde a todos. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Termina aqui Espaço da Diferença. Até nosso próximo encontro.